Ateliê da Dani. E não esqueça de se inscrever e dar aquele super like. Segue também a nossa página no Facebook. O Ateliê da Dani traz altas novidades. Olá meninas, tudo bem? Então, hoje eu vou trazer para vocês uma aula que muita gente está me pedindo, tá? E aí eu vou estar trazendo algumas informações que eu não tive, mas que ao decorrer do tempo eu fui adquirindo esse conhecimento. E aí tô repassando para vocês, tá? Vocês devem estar notando que a minha mesa tá só com as réguas, os cortadores circulares e tábua de corte, essa e essa aqui que eu uso. Vamos começar falando o quê? Vamos começar, vou tirar esse aqui daqui, falando sobre as tábuas de corte, tá? A tábua de corte, meninas, a dica pra vocês na hora de comprar é o seguinte, tá? A melhor base de corte é a mais emborrachada, a mais maleável. Quanto mais maleável a tábua, né, a base de corte, melhor. Ih, tá passando um carro de som aqui, deixa eu dar uma pausa pra gente retornar. O carro tá um pouquinho longe, eu acho que agora não vai atrapalhar a gente. Vamos prosseguir. Então vamos lá. Eu falei que as melhores são as mais emborrachadas, tá, possíveis, e as mais maleáveis. Por que eu tô falando isso? Porque eu andei pesquisando quando eu fui comprar minha tábua e percebi quanto mais rígida, quanto mais dura, menos vida útil. A qualidade dela é menor. E quanto mais emborrachada, mais maleável, a qualidade dela é melhor, tá bom? Outra coisa que eu falo pra vocês. Muitas me perguntam o seguinte: Dani, o que eu posso fazer em cima da minha tábua de corte? O que ela suporta? Meninos, a tábua de corte é para corte de tecidos. O nome já diz, base de corte, ou muitas dizem tábua de corte, por causa da forma, né? Chamam de tábua. E o que acontece? Ela não suporta calor. E eu vejo muita artesã que põe o tecido aqui, pega o ferro e ó, na tábua. Gente, não pode passar em cima. Ah, eu coloquei uma toalha, eu coloquei um tecido. Não pode, meninas. Por isso que eu aconselho vocês fazerem uma... Aqui, ó. Eu fiz a minha... Como é que fala? Tábua para passar. Como que eu fiz? Eu peguei uma porta, o meu guarda-roupa deu ruim, né? Ficou ruim, porque teve uma chuva aqui em casa. Encheu a minha casa de água, né? Teve uma enchente. E eu perdi meu guarda-roupa, ó. Tá vendo? Era a porta do meu guarda-roupa. E eu fui, cortei ele do tamanho que eu queria, da forma de uma tábua de passar. Peguei acrilon. Quem não conhece acrilon, gente? Acrilon é esse material aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a mais grossa, se eu não me engano. Existe a mais fina, mas tem uma mais grossa que essa ainda. Eu peguei o acrilon, eu dobrei o acrilon e coloquei em cima da medida que eu queria. E aí eu peguei, grampeei todos eles. Existe um grampeador industrial, tá? O melhor é da Roca. Eu tenho ele aqui, se vocês quiserem depois eu mostro pra vocês. Eu grampeei o acrilon todo. Depois que eu grampeei o acrilon todo, eu peguei um tecido, né? Vamos pegar umzinho aqui. Eu peguei um tecido, fiz a medida que eu queria, cortei, e aí vamos fingir que eu abri o tecido. E encapei. Encapei aqui fazendo o quê? Grampeando. E aí eu grampeei esse tecido e esse acrilon bem presinho. E deu esse resultado maravilhoso, gente. Eu passo tudo. E aí sim eu posso colocar em cima da tábua de corte. Por quê? Porque aqui tem o tecido, tem 2 camadas de acrilon e tem a madeira. Então ele não vai passar para minha mesa, para minha base, para minha tábua, o calor. Aí você fala, mas por que, Dani, que não pode? Gente, esse material ele não foi feito para suportar calor. Meninas, eu aproximei mais aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então vamos lá. Aí, como eu estava dizendo, vamos voltar. Ele não aguenta, não suporta temperatura. Toda vez que ele tem uma temperatura muito quente, ele deforma. O que ele deforma? Ele fica com uma barriga, ele fica alto.
E isso prejudica na hora do corte, meninas, não fica preciso, tá? E aí o que acontece? Depois pra você colocar no lugar, tem casos que não voltam, tá? Tem casos que você perde a sua tábua de corte, né? Sua base de corte. Então vamos lá. Onde deixar? Eu tenho duas tábuas. Tenho esse que fica permanente na minha mesa, tenho esse que eu uso esporadicamente para algumas coisas. E aí como que eu guardo? Gente, tem um lugar, colocar em lugares retos e planos. Em cima de uma outra mesa, ou em cima da sua máquina, na mesinha da máquina de costura, você pode deixar ele ali no cantinho. Quando você for usar, você tira e bota na mesa, quando estiver desocupada. E por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho duas tábuas de corte. Essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui. O tamanho dela é 30 por 45. Eu aconselho você comprar. Meninas, eu comprei pela internet, eu nem lembro, porque já tem 5 anos. Eu pensei que era uma tábua grande, então quando chegou eu fiquei um pouco surpresa, porque foi uma tábua pequena e eu uso muito pouco. Pouquíssimas coisas eu uso pra ela, tá? Eu uso mais essa maior, porque cabe na minha mesa. O tamanho dela, se eu não me engano, é 60 por 90, 60 por 90. Foi a que eu mais uso, que eu mais utilizo no meu dia a dia. Outra pergunta que muitos fazem: eu tenho a tábua de corte, mas eu não sei limpar minha tábua de corte. Como que você limpa? Eu tenho duas formas de limpar. A primeira, eu pego uma escovinha, eu tenho essa escovinha só pra isso, eu já falei em outro vídeo. E eu venho, ó, fazendo assim, varrendo a minha tábua. Por quê? Fica muito fiapinho, ó. Esses fiapinhos vêm tudo pra cá pra escovinha. E aí, o outro lado, a mesma coisa. Eu pego, ó, e varro a minha tábua. Porque toda vez que você corta, você deixa uma linha ali e um fiapo de tecido ali. Então eu venho e, ó, limpo ela toda. Mesma coisa eu faço com a minha outra, ó. Venho, limpo, ó, ela não tá nem limpa porque eu terminei de trabalhar e eu deixei assim pra mostrar pra vocês. Ó, e venho limpando, limpando. Quando termina, você vê, tá cheio de fiapo, tá cheio de sujeira, ó. E aí, você tirando os fiapos, tá? Você vai deixando ela limpa. Aí, depois que eu faço isso, qual o segundo procedimento? Eu pego um pano úmido, que não tá aqui. Um paninho úmido, gente, não é um paninho encharcado, é um pano úmido. Eu ponho água e vinagre, tá? E aí, eu passo a água e vinagre na minha tábua todinha. E aí eu faço a mesma coisa com a outra tábua. A minha tábua, eu tenho algumas manchinhas, algumas colinhas, porque acidentalmente eu passei cola spray e manchou, ou a outra eu usava muito cola de silicone, cola quente por causa de feltro, porque eu também trabalho com feltro, e aí colou. E eu soube que existe um líquido, tá vendo que ele aqui tá bem, ó, as cores estão diferentes, é onde teve a cola, ou então passei termolina no tecido. E nisso a gente erra muito. E aí a termolina, o tecido úmido, ele vem pra baixo, viu? Ele suga, ele puxa tudinho. E aí ficou toda manchada a minha tábua. Então o que eu fiz? Eu descobri que existe um líquido, uma ferramenta, né? Que é um tira-cola. E que ele é apropriado pra gente passar na tábua de corte. Eu vou fazer a compra desse material, desse produto. Vou passar e vou falar com vocês se deu certo ou não, se ficou bom ou não. Porque eu também não vou falar pra vocês comprarem e isso danificar. E isso danificar a base de vocês. Então eu vou ver direitinho o nome do produto, a marca. Não tenho nada contra dar o nome da marca pra vocês. E aí vou ver se vai funcionar, se vai retirar toda a cola da minha tábua e eu falo com vocês. Vamos prosseguir conhecendo o seu material de trabalho, conhecendo a tábua. Então já falamos das medidas, que existem várias medidas, várias marcas. A minha é essa aqui, que é 30 por 45, essa aqui que é 60 por 90. Falei como você comprar a melhor base, que tem que ser emborrachada, né, que é mais maleável, quanto mais dura, menos tempo útil. Já falei que não suporta o calor, que tem que guardar em lugares amplos, retos. E aí, já falei a última agora, que é a forma que eu limpo, que é uma forma fácil. Eu não uso esponja. Tem artesã que usa esponja.
Eu não uso esponja, porque eu tenho medo de passar a esponja e tirar as marcações. Tem artesãs que usam a esponja do lado amarelo, aquela parte lisa, que não é áspero. Então você pode fazer o teste, mas eu prefiro um pano úmido, porque eu acho que pra mim é melhor, mais legal. Eu me adaptei melhor. Então vamos lá. À noite, o que eu faço? Terminei de trabalhar o dia inteiro. Eu fiz algumas pesquisas e eu soube que a gente tem que hidratar a tábua, a base de corte. E o que eu faço? Eu pego um borrifador, coloco apenas água, mais nada, só água. E aí eu borrifo em toda a minha placa essa água. E borrifo nessa aqui também. Um dia eu faço um lado e o outro dia eu borrifo, deixo ele dormindo úmido, borrifo o outro lado. Gente, não é MDF isso aqui, ele não vai inchar. Então, meninas, essa foi a minha lógica, tá? Eles adaptaram tanto para os americanos quanto para o Brasil, tá? As artesãs aqui do Brasil. Algumas peças, como eu havia dito, eles vêm em polegada, né? A gente acha em vários sites americanos peças que a gente quer fazer, que dá para entender as medidas, tudo, e aí a gente vai trabalhar na polegada. Então vamos a uma grande dúvida. Eu olhava esses riscos e eu não entendia nada. E aí eu aprendi que cada quadradinho desse são 5 centímetros. Então quando eu queria cortar um tecido, deixa eu pegar que tecido mesmo que eu abri. Quando eu queria cortar um tecido, eu fazia como? Eu tenho que alinhar o tecido aqui dentro desse quadrado. E aí, se eu quisesse cortar, eu ia saber contar através desse quadrado. Olha, ó. Aqui, ó, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ah, eu quero cortar 40 centímetros. Então, eu sei que aqui, baseada pelos quadrados, ele dentro do quadradinho aqui, ó, eu me baseei nos quadrados. Eu sei que aqui eu tenho 10, 20, 30, 40 centímetros. Então, eu tenho que daqui da ponta até que eu tenho 40 centímetros. Então, mesmo sem a régua, a base ele te orienta. Na hora de cortar também é excelente. Por quê? Quando você for cortar na sua tábua, você tem que alinhar, olha, ó. Ele tem que ficar aqui nessa parte de cima alinhado. Aqui nessa parte tem que estar alinhada. Aqui não tá porque eu nem pensei em fazer isso. Tô fazendo isso agora, desenvolvi isso agora. De cortar, olha, ó. Alinhada aqui, alinhada aqui, alinhada aqui, aí você vai cortar. Meninas, tá vendo esse tecido? Ele não está passado. Se você cortar com o tecido sem estar passado, ele vai dar diferença. Tô falando isso por experiência própria. Então, quando vocês forem cortar, passem a ferro o tecido todo, porque quando você cortar, ele vai cortar direitinho, não vai dar diferença, erro nenhum, tá bom? Nenhum. Então, esses quadradinhos, cada quadradinho é 5 centímetros. Entre eles vai ter uma cruzinha, né? Essa aqui é a cruzinha, esse aqui não tem cruzinha, esse aqui é uma linha direta. Mas cada quadradinho menor é 1 centímetro. Então, se eu quero 6, eu vou marcar o quê? Um grande mais um pequeno. Se eu quero 7, assim por diante, sucessivamente. Espero ter explicado direitinho essa parte dos ângulos, né, dos quadradinhos. Vamos agora para a parte do ângulo. Quem trabalha com patchwork trabalha muito com ângulo. Então, todas as tábuas, ele tem, olha, ângulo de 60 graus, ângulo de 45 graus. Para quê? Para quando você for fazer o patchwork, você colocar no ângulo certo e fazer o corte preciso, tá? Olha, essa aqui tem vários ângulos, ó. 30, 45, 60, ó. E aqui eu tenho várias formas, se eu for seguir cada ângulo desse, eu tenho várias formas de corte. E eu não me perco, né? Então ela marca o meio e os ângulos. E aí você pode se basear em cada ângulo, tá ok? Esse aqui tem vários ângulos porque ele é maior, né? Mas toda tábua de corte tem o 30, 45 e 60, o ângulo de 60 graus, tá? Os ângulos é para auxiliar as artesãs que trabalham com patchwork, tá? Eles auxiliam bem, adiantam bem o trabalho. Meninas, esse aqui ficou um vídeo, eu não quero um vídeo longo, eu quero um vídeo curto. O próximo vídeo que eu vou estar colocando para vocês aqui vai ser sobre cortador circular e
réguas. Eu não vou colocar nesse aqui para não ficar muito longo. E réguas. E aí eu vou dar um plus aonde eu compro as minhas lâminas com preço bom, tá bom? Então acompanhe, fique ligadinho. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para você ser avisado, né, notificado, toda vez que for colocado aqui um vídeo novo, tá bom? Eu fiz esse vídeo por vários pedidos das artesãs que estão iniciando agora, não sabem o que comprar. Então, para início tem que ser a base, a régua e o cortador, tá bom? Então, essa primeira aula foi sobre a base, explicando qual a melhor base, como cuidar da base, como higienizar, né? O que ela suporta, o que pode fazer com ela, o que não pode, e sobre esses quadradinhos, sobre os ângulos. E agora eu vou fazer sobre, o próximo agora é da régua e do cortador. Eu creio que eu vou fazer um vídeo só, tá? Pra não ficar muito vídeo. Vai ser um vídeo só. Beijos, fique com Deus.